E os De fato. católicos acreditam que o Papa é uma pessoa sagrada? Aí, de novo, aí depende do que cada católico, o que tá na cabeça de cada católico. Mas no catolicismo, o Papa não é exatamente, não é de forma nenhuma divina, né? Ele é o líder da igreja, Tá. simplesmente. Mas claro que se você acredita que Deus guia a sua igreja, que é uma coisa que faz parte da crença católica tradicional, que Tipo, Deus, se ele é onipotente, onisciente, ele tá mandando em tudo, teoricamente, né? isso, ele tá cuidando da igreja. Quando o Papa ganha, ele foi votado. Mas por trás desse fenômeno humano, você pode ver a mão de Deus aí, né? Tipo, Deus guiou as pessoas para votar nesse Papa para ele assumir a chefia. Então, mas é que cada pessoa vai ter uma visão diferente sobre Não o dá que é pra o Papa. generalizar mesmo dentro do catolicismo, então. Não. Mesmo dentro. O catolicismo tem grupos muito diferentes, por exemplo, tradicionalistas e pessoas que são da teologia da libertação, que já é mais de esquerda, mais até ligado ao marxismo e tal. São Caramba, pessoas que cara. praticamente não conseguem se conversar, mas estão dentro do catolicismo. E dentro desses grupos você ainda vai ter variedade também, né? Dentro dos tradicionalistas, você tem tradicionalistas que têm uma certa. Uma leitura mais literalista da Bíblia e outros que são tradicionalistas, mas têm uma leitura mais simbólica. Então, assim, Eles brigam, entre aspas, essas diversificações católicas, assim, da mesma forma que o católico briga, entre aspas, com o protestante, então. sim, com Caramba, certeza. cara. Tem até uma vertente assim de catolicismo que são chamados sedevacantistas, que é da sede vacante, né? Que acreditam que o Papa que está lá não é legítimo, consequentemente não tem ninguém sentado na cadeira de Pedro, né? Que é a cadeira do Papa. Então que a sede está vacante. Então, você vê, é uma pessoa que se considera católica, mas ela não respeita o Papa. Acredita que o Papa é até, sei lá, o anticristo ou coisa do tipo, dentro do catolicismo. Que no caso foi a partir de um papo um tempinho atrás, não foi? Uma coisa assim? Hoje tem pessoas que acreditam que o Papa Francisco não é. O Concílio Vaticano II é um momento importante porque é um concílio que ele vai ter muitas características próximas da teologia mais liberal e tal. Algumas relações que alguns veem assim, íntima demais com o socialismo. E aí veem esse concílio como meio que o declínio da igreja. E aí Tá. preferem seguir tudo como era antes. Então seguem, por exemplo, o Catecismo, né, que é o livro que resume basicamente as doutrinas ali católicas. Seguem o Catecismo de Trento, que é lá dos tempos da Reforma, né, da Contra-Reforma Católica, século XVI, em vez de seguir o Concílio do Vaticano II, foi do João Paulo II, né? Que é um santo, inclusive, foi canonizado. É São João Paulo II, mas mesmo assim, alguns católicos não reconhecem João Paulo II como santo. Então, mas ao longo da história isso aconteceu várias vezes, né? Tem na Idade Média, antes da Reforma Protestante, tinha movimentos de franciscanos, de frades franciscanos, que acreditavam que o Papa era o anticristo. Eles tinham um conflito político muito grande com o Papa, porque o Papa detestava os franciscanos. Aham. E aí eles viam o Papa como um usurpador do poder. Né? Então, antes mesmo da Reforma Protestante, você já tem pessoas católicas chamando o Papa de anticristo, né? Então, assim, Tudo é muito doido, né, cara? O mundo é muito louco, velho. desde sempre, né? Meu Deus. Agora falando uma parte mais filosófica, assim, ô Henrique. Tem uma discussão na filosofia que se pergunta, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Uhum. Que você acha disso? Não sei se você falaria sua opinião, mas. Eu acho que tem a ver com o que a gente estava conversando antes sobre aquela questão de todo mundo acaba acreditando em algo superior, né? Para meio que manter uma certa sanidade individual e social. Eu acredito que é perfeitamente possível você ter uma moralidade, uma ética, independente de qualquer coisa sobrenatural. Você pode fazer um sistema filosófico ético que independa do sobrenatural. Então, mas se não tem uma lei absoluta falando aquilo, é só uma interpretação do ser humano sobre um assunto, né? Mas continua sendo continuam sendo princípios para guiar uma sociedade para uma vida melhor, coletiva e individual. Você concorda? Ainda que não seja algo absoluto, a gente chega a uma conclusão, sei lá, a Constituição brasileira não é algo que caiu do céu, ninguém acredita que ela é sagrada num sentido sobrenatural, mas ela é útil para a gente manter o país funcionando e operando dentro de regras com uma certa previsibilidade
impedindo certo tipo de corrupção, certo tipo de abuso da lei. Então, a gente poderia fazer uma espécie de constituição humana, né, um sistema ético universal, que não vai se apresentar como algo revelado, mas vai buscar se fundamentar na experiência histórica, em aspectos psicológicos humanos, de numa certa situação o ser humano se comporta assim, outra da outra forma, então vamos levar isso em consideração para montar o nosso sistema ético. E você vai baseando nas ciências, né, modernas, uma série de princípios que podem ser muito úteis para guiar uma sociedade. Não precisa ser algo absoluto. Tá, mas aí esses princípios, tipo, partem basicamente do nada, né? Não. É mais pra guiar a sociedade. Mas não é do nada. Ele parte da sociedade para a sociedade. Ele parte da experiência social. Tipo assim, já percebemos que se você colocar todo o poder na mão de uma pessoa só, isso pode gerar muita desigualdade, pode gerar muita injustiça. Então vamos fazer diferente. Você vai aprendendo com a história, você vai conhecendo como é o ser humano por meio do estudo da antropologia, da sociologia, da psicologia, e vai entendendo melhor as coisas e produzindo sistemas que sejam mais úteis, funcionais. Não é uma coisa do nada. E na verdade, eu diria o seguinte, que os sistemas que colocam Deus como a fonte da moral também foram produzidos da mesma forma. São sistemas que partem da vivência humana. Só que eles atribuem os resultados dessa vivência, eles veem como a coisa funciona, querem que a sociedade seja de uma forma, e aí, em vez de falar assim, chegamos a essa conclusão e vamos nos comportar dessa forma, não, eles falam assim, Deus nos revelou que é assim, vamos obedecer. O que está antes disso é a mesma coisa. Só que um sistema reconhece que foi ele que produziu aquele sistema, e outro sistema se aliena, ele atribui a uma entidade exterior algo que é próprio dele. Então, isso é muito útil, inclusive em termos sociais, para você fazer as pessoas aceitarem a imposição desse sistema ético. Se você fala que foi Deus que decidiu, é muito mais forte do que se você falar que foi um comitê que acha que esses aqui são os princípios melhores. Mas no fundo das contas, todos os sistemas sociais, todas as leis morais são desenvolvidas humanamente. Mas, por exemplo, se Deus não existe, você disse que a sociedade ia criar as éticas, etc, né? Uhum. Só que, se Deus não existe, tecnicamente a vida não tem sentido. Portanto, as pessoas vão criar o próprio sentido. E aí as pessoas que criaram o próprio sentido vão colocar esse sentido nessas leis. Uhum. Ou seja, isso tudo vem de algo criado pelo indivíduo, né? Portanto, não faz sentido. Quase. O sentido da vida para uma pessoa, por mais que ela tenha escolhido o sentido da vida dela, é o sentido da vida dela. Entende o que eu quero dizer? Se para você chegou à conclusão de que o sentido da sua vida é se tornar um grande jogador de futebol para estimular a atividade física pelo mundo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Você chegou a essa conclusão, mas é o seu sentido. Isso efetivamente te move. Isso objetivamente te leva a agir de uma forma e não de outra. Então é algo real. Entendi o que você tá... Concorda? Sim. Então, assim, da mesma forma, Marx, né, o Karl Marx, famoso, dizia que todos os deuses são reais. E ele era ateu, materialista convicto, né? O que ele quis dizer com isso? Que se a pessoa acredita que Deus existe num nível prático. Ela age como se Deus existisse. Então, a sua crença em Deus, por mais que o Deus que ela acredite não seja um ser objetivo que pode ser encontrado por aí, faz com que a vida dela seja diferente. Faz com que ela age na sociedade de forma diferente. Então, Deus existe num sentido prático, né? Nem que seja na nossa mente, né? Isso. E ele existindo na nossa mente, ele muda como a gente age. Consequentemente, o mundo vai ser diferente porque a gente acredita nesse Deus, que pode existir ou não existir. Então, assim, as coisas socialmente criadas, as construções sociais, elas são reais, no sentido prático. Então, um sistema ético criado por um comitê de humanos que não atribui isso ao divino, ele vai ser real. Inclusive, se você estabelece penas, a pessoa desrespeita esse sistema ético e você executa essa pessoa, a pessoa vai morrer de fato. Independente desse sistema estar baseado num ser sobrenatural ou não. Então, assim, historicamente, as sociedades decidiram como viveriam. Não é uma decisão individual. Não é uma pessoa só que faz isso. É uma decisão social.
É um conjunto de pessoas reagindo a várias circunstâncias que vão chegando gradativamente a certas conclusões e elaborando a sua cultura, a sua forma de viver. Essa Então, cultura é real. Você concorda? não sei, cara. Ela é real, porque se você muda a cultura, as pessoas passam a viver de forma diferente, elas passam a experimentar a realidade de forma diferente. Elas passam a detestar um povo que antes elas amavam, ou vice-versa, porque a sua apreciação de uma pessoa, os preconceitos, por exemplo, são uma coisa, uma evidência disso. Se você nasce numa cultura em que uma pessoa, sei lá, um chinês, é considerado sub-humano, e se você nasce numa cultura em que o chinês é visto como a raça superior, quando você bate um olho num chinês, a sua resposta real, até fisiológica, você pode até ficar com medo do chinês se você nasceu na sociedade em que ele é sub-humano, e você pode até cair de joelhos, assim, chorar, né, lágrimas de fato vão cair do seu olho, seu corpo vai produzir lágrima, ele vai escorrer pelas suas bochechas, porque a sua crença, ela é real, independente de ela ser verdadeira ou falsa. Tá, mas é real no sentido que vai moldar a sociedade. Não é o suficiente? Mas não no sentido de que talvez seja a coisa certa, né? E aí, mas se você tirou Deus da jogada, se você tirou um critério de validação objetiva da jogada, o certo e o errado passam a ser certo e errado relativamente àquela sociedade. E por isso não teria sentido, né? Tem sentido para aquela sociedade. Não? Acho que desse ponto sim, né? Porque todo mundo naquela sociedade, quando você fizer algo que vai contra a cartilha humanamente estabelecida, eles vão te olhar torto, faz sentido para aquela comunidade. Consequentemente, faz sentido para os indivíduos que participam daquela comunidade. E você vai genuinamente se esforçar para se comportar próximo daquela cartilha, para ser mais valorizado, para ser respeitado, para ser visto como uma figura útil naquela sociedade, por aí vai. Talvez então seja na palavra sentido, né? Pode fazer sentido para aquela sociedade. Só que na forma de que a vida tem algum... como que eu posso não colocar a palavra sentido? Tem algum propósito. Mas, se Deus não existe, igual você falou, não tem uma direção objetiva. O bem e o mal são relativos, né? E tudo é relativo. Portanto, isso faz a vida não ter sentido nessa forma de que não há verdades, entendeu? Mas olha só, se você pega uma sociedade... Não sei se você entendeu. Entendi, mas é porque eu acho que não tem uma diferença entre as duas situações. Se você tem uma sociedade em que todas as pessoas acreditam naquela cartilha humanamente definida e acham que aquilo realmente é o melhor para a sociedade, elas vão ter aquilo como um valor objetivo. Esse valor está fora delas. Não foi elas que decidiram individualmente, é algo que elas concordaram que é melhor. Então isso tem uma exterioridade, elas respeitam aquilo como algo exteriores a ela e vão passar isso para os filhos, para os netos e por aí vai. Aí, beleza, mas isso aí só vale para aquela sociedade então. Tá. Mas se você pega os judeus vivendo no Império Romano, eles têm uma cultura que eles falam que vem de Deus, que Deus guiou, que Deus é que ensinou os mandamentos, que Deus, etc e tal. O romano vê aquilo e acha aquilo bobagem. Também só funciona para aquela sociedade. E aí o romano se comporta a partir dos seus costumes, suas tradições, vai nos templos, sacrifica bois para Zeus, né? Estamos chegando aí nas Olimpíadas, que é a grande festa de Zeus em Olímpia, que eram as Olimpíadas, sacrificava-se 100 bois para Zeus, e tinha corridas, e tinha arremesso de dardo, em honra desse deus. Os judeus olhavam para aquilo e falavam, isso aí é bobagem. Então, assim, em sociedades que acreditam em Deus, tudo é relativo também. Concorda? É verdade. Porque não foi comprovado que existe um Deus correto. Ou então as pessoas acreditam 100% que eles vivem da forma correta, mas aquilo só vale para eles. Porque as outras pessoas não participaram dessa construção e dessa validação de um ideal objetivo. Então, se Deus existe, tudo é permitido? Se Deus não existe, né? Tudo é permitido? Não, se você chega humanamente a uma constituição que diz se você matar, você vai morrer, você matar é proibido, não é permitido, mesmo sem Deus.
Porque se você matar, vão cortar sua cabeça. Continua tendo consequências objetivas um sistema ético humano. Consequência pode até ter, né? E, tipo, propósito no sentido individual. Mas Não agora... individual. Social. Mas Nem se do a gente indivíduo. pegar no universo como um todo, amplo, assim, Aham. não vai explicar, entendeu? É, A gente pode isolar certas sociedades e falar, não, beleza, essa aqui acredita nisso, essa aqui... Agora, se a gente pegar várias galáxias diferentes, se existem civilizações, etc., cada uma também vai ter... cada civilização também vai ter ali suas crenças, né, suas éticas. Só que se pegar universalmente, não tem sentido, né? Aham. Mas a questão aqui é o seguinte. Você vive dentro de uma sociedade. A sua vida precisa fazer sentido dentro dessa sociedade. Porque quem vai te aprovar e desaprovar, quem vai te prender ou te absolver, quem vai cortar sua cabeça ou te promover a rei, ministro, etc., é aquela sociedade. Você precisa que os critérios objetivos sejam reconhecidos pelaquela sociedade. Ninguém vive no planeta Terra inteiro. Nenhum indivíduo vive no planeta Terra inteiro. No planeta Terra inteiro. Então, assim, essa ideia de que a gente precisaria ter uma moral universal, ela só é necessária se a gente, sei lá, tiver... Cada dia você viaja para um planeta, aí você precisa que que todas as sociedades sejam mais ou menos parecidas, pra você não ter muitos problemas, né? Porque você usa muita roupa em uma e anda nu em outra, isso poderia gerar certos problemas, né? Mas, enfim, isso tem a ver até com o processo histórico no qual a gente está vivendo, que é de um mundo globalizado, as pessoas parecem cada vez mais umas com as outras. Você come McDonald's na China, na Índia, na China não sei, mas na Índia, Na China tem também. tem. Na China, no México, você come McDonald's, você anda de terno e ninguém vai achar estranho. Por quê? Porque as pessoas agora estão efetivamente vivendo em vários lugares. O mesmo indivíduo, ele viaja de Nova York para Xangai, que viaja depois para Berlim. Então a gente acabou uniformizando as culturas bastante, né? Quando as pessoas viviam de forma mais isolada, as culturas eram muito mais diferentes entre si do que hoje. Então o mundo teve que se adequar à realidade de que os indivíduos agora estão mais móveis. Consequentemente, as culturas não podem ser tão diferentes umas das outras, senão até uma grande empresa, por exemplo, não consegue um mercado tão amplo. Porque se o McDonald's é uma coisa que só faz sentido no Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, você não consegue vender para a Índia, você não consegue vender para a China, você não consegue vender para o Congo. Então, mas tudo são narrativas, então, né? Tudo são resultados de processos concretos, sociais, históricos. É à medida em que a gente vai vivendo que a gente vai descobrindo como a gente deve viver. E estabelecendo regras para a nossa Igual vida você e tinha falado sobrevivência. antes lá, né? É.